Bem, gente, segundo o site Influence Me, tá? / influenciador digital, nós temos algumas informações super bacanas aqui para a gente entender o que é influenciador digital, né? Tem vários dados que permitem o entendimento disso, né? Principalmente a partir do número de seguidores com os quais o influenciador digital estabelece contato, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver, de acordo com o que está expresso aqui nesse site, é o seguinte, né? É claro, eu vou colocar as informações aqui e em seguida a gente pode mostrar alguns trechinhos da posição de marketing que alguns influenciadores digitais desempenham e como é que ele tem o suporte de uma série de empresas para poder continuar produzindo suas narrativas e seus discursos, certo? Isso aqui é fundamental para a rede social hoje, né? Porque os influenciadores digitais passaram a ter um papel de comunicação tão importante quanto muitas das pessoas ligadas a canais de TV famosos, canais de TV conhecidos, programas de TV é, variados, né, que tem grande audiência, né? Então, de algum modo, em paralelo, ao longo da nossa história recente no meio da comunicação, a gente consegue observar esse boom de comunicadores alternativos que surge por meio da internet, e esse boom de comunicadores alternativos também tem a capacidade de produzir uma comunicação alternativa falando de um tema específico que não era exclusivamente abordado por meio da mídia tradicional. No entanto, é bom observar que não é porque todos têm a oportunidade de falar agora abertamente sobre conteúdos os mais diversos que eles procedam sempre da maneira mais adequada. Você tem influenciadores digitais e tem pessoas que procedem das mais diferentes maneiras, né? A conduta deles varia. Algumas das condutas podem ser bacanas, outras nem tanto. Então é preciso tomar muito cuidado com o tipo de influenciador digital que a gente segue, o que a gente está indicando para que a nossa empresa possa ter sucesso através desse influenciador, porque de algum modo quando você seleciona alguém, escolhe alguém para que seja um influenciador digital, por meio de que a tua empresa comunica algo para uma determinada audiência, para um determinado público, pode ser que a tua empresa possa ser mal falada, né? Então, é bom avaliar que tipo de influenciador digital estará relacionado com o tipo de empresa que você quer criar. E se você quiser se tornar um influenciador digital, é bom você também programar adequadamente o tipo de conteúdo para que você possa expressar bem uma comunicação com o público-alvo, né? Primeira informação que a gente tem que ter, o influenciador digital é um indivíduo que possui um público fiel e engajado em seus canais online e, em alguma medida, exerce capacidade de influência na tomada de decisão de compra de seus seguidores. Ou seja, um influenciador digital, aqui a primeira informação que a gente tem que ter, de acordo com principalmente o que está aqui no finalzinho do primeiro parágrafo, é aquele que exerce a capacidade de influência, aquele que influencia uma certa audiência que o procura, certo? E ao influenciar, ele consegue gerar um poder de compra. O influenciador digital, portanto, ele não é só um cara que repassa a informação, ele gera uma alternativa de compra de um produto ou de um serviço. Isso significa dizer que ele é uma pessoa relevante socialmente para o mercado, certo? Então, não é qualquer pessoa que comunica qualquer tipo de conteúdo, é aquela pessoa mais relevante para cumprir as expectativas do mercado, da empresa, de uma determinada empresa de mercado, tá? Segundo a revista Forbes, uma das mais importantes, né, quando se trata de marketing digital, o termo influência nesse contexto está diretamente relacionado aos seguidores com quem o influenciador compartilha conteúdo, né? Ou seja, os seguidores são tão importantes quanto o conteúdo que é expresso. Ao compartilhar um conteúdo, o influenciador tem como objetivo, claro, né, chegar a uma certa audiência e nessa audiência você criar um tipo de feedback, um tipo de retorno que lhe permite criar um vínculo, mas não é um vínculo só humano, mas um vínculo de mercado. Tá? É o que está sendo colocado aqui. O Influencer Marketing Hub dos Estados Unidos completa a definição ao definir ou ao afirmar que o influenciador tem o poder de afirmar a decisão de compra por causa da sua autoridade, conhecimento, posição ou relacionamento de público, ou relacionamento com o público, né? Então, o que nós temos aqui? A capacidade de uma pessoa
ter autoridade para falar sobre um certo assunto, porque ela muitas vezes pode até ser formada na área, né, do assunto, ou ela pode ser uma pessoa muito inteligente, costuma adquirir muitos conhecimentos sobre várias coisas, então ela se posiciona de uma maneira no mercado tal que ela pode abrir espaço entre a empresa e o comprador do produto que a empresa fornece. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Então, o influenciador é aquele que tem o poder de afetar a decisão de compra por causa da sua autoridade, conhecimento, posição ou relacionamento com seu público, né? Ele tem tanto poder de comunicar alguma coisa para alguém, né? Que ele consegue gerar esse retorno necessário, né? Entre a empresa e os seus compradores, né? O tamanho do influenciador digital, tá? O que é o tamanho? O tamanho é o quê? A capacidade dele chegar num certo público, né? Por meio da audiência que ele tem. Essa audiência pode ser maior ou menor, mas aí tem uma mensuraçãozinha básica que a gente vai olhar aqui num gráfico, tá? Não existe um tamanho certo para que uma pessoa seja considerada influenciadora. Ela pode ter dezenas de milhões de seguidores ou pode contar com apenas algumas centenas. É por isso que existem algumas classificações para os influenciadores de acordo com o número de seguidores que possuem, tá? Essa classificação aqui é super interessante desse site aqui, e é influence.me. Vocês podem entrar, é um blog bem interessante, né? E aqui a gente está investigando só a questão do influenciador digital, né? De acordo com o gráfico que nós conseguimos observar, aí o que nós temos, né? A classificação de influenciadores pelo número de seguidores numa rede social, tá? O que é um mega influenciador? É aquele que tem uma rede social com mais de 1 milhão de seguidores. Um macro influenciador é aquele que tem uma rede social com mais de 500 mil a 1 milhão de seguidores. Intermediário, 100 mil a 500 mil. Micro influenciador, de 10 mil a 100 mil seguidores. Nano influenciador, até 10 mil seguidores, né? Então, nano influenciador, micro influenciador, intermediário, macro influenciador e mega influenciador, né? Vai variando. É claro, se o produto for voltado especificamente para um filão de mercado muito específico, você não precisa ter seguidor demais. Basta você atingir o alvo correto, tá? Vai depender. Então, por exemplo, eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas eu posso não conseguir vender o produto que a empresa quer. Mas eu posso ser um nano influenciador, né, ao invés de ser um mega influenciador e conseguir atingir o meu público, né? Isso aqui é bacana, né? 5 classificações que aparecem na imagem são, né, mega influenciador, que é o grupo em que figuram as grandes estrelas, mesclando nativos digitais como Whindersson Nunes e estrelas do esporte e da música, como o jogador de futebol Neymar e a cantora Anitta, por exemplo, né? Todos passaram da casa de 1 milhão de seguidores, certo? Vamos mostrar um trechinho aqui de um material de um desses seguidores, tá ok? Muito obrigado, cara. Vocês que vieram aqui hoje, eu estou muito feliz, tá? Que vocês vieram. Recebam com aplausos o seu tecladista, o cara que vai botar trilha sonora no nosso show, Caio César. Palmas para o Caio César. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje, tá? Quantos mil habitantes tem o Rio de Janeiro, mais ou menos? Alguém? Deixa eu perguntar para uma pessoa. Pode ser você que está mexendo no celular. Senhor? Quantos mil habitantes do Rio de Janeiro, uma base, mais ou menos? Não sabe? Independentemente do conteúdo que ele expressa, né, o que a gente deve se perguntar como profissional do curso de multimídia e voltado para a disciplina de gestão de rede social e como gestor de rede social também, né? Como é que uma pessoa consegue atrair tantos olhares como o Whindersson Nunes, né? A ponto de ele fazer shows, né? Ele tinha um canal no YouTube, fazia as coisas dele, e ao mesmo tempo ele conseguiu sair do meio virtual e criar uma plateia gigantesca através dos seus shows, né? E ele se torna também um representante de grandes empresas, de grandes marcas. Então ele é um super comunicador, é um super influenciador, tá? Esse aqui entra no rol daqueles tipos de influenciador que tem mais de 1 milhão de seguidores, tá? Ele tem muito poder de comunicação, embora o que ele fale seja basicamente voltado para compartilhar amenidades,
embora ele fale um pouco da realidade que envolve as pessoas, a gente sabe que, na verdade, essa leveza do comediante como o Whindersson Nunes leva ele a ter uma audiência cada vez maior, né? Por outro lado, né, é bom saber que tipo de empresa gostaria de ter o Whindersson Nunes do lado dela para que ele possa representá-la, né? Que tipo de empresa é bacana por meio de que o conteúdo ou serviço dessa empresa seja representado na fala do Whindersson Nunes, né? Porque ele pode atingir muitas pessoas, mas para uma determinada empresa ele pode não ser o influenciador mais adequado. Vai depender muito do tipo de estratégia de mercado da empresa, né? Sem essa estratégia, fica muito complicado você ter a medida adequada, a medida correta, se ele é bom ou não para comunicar alguma coisa, não é? Então, prestemos atenção nisso aí. O influenciador pode pegar muita gente, né? De acordo com aquele gráfico, ele influencia bastante. Mas, por outro lado, se ele influencia muito e ele sai do meio digital e ganha dinheiro com um show desse, mas que tipo de público assiste o Whindersson Nunes? Será que é o público de uma marca X? Será que é o público daquela marca Y? Você vai ter que fazer o vínculo, né? O tempo todo, porque o influenciador não deixa de ser o garoto propaganda do tipo de serviço que você quer vender, porque ele não está falando sozinho. Tem uma série de redes empresariais amparando ele, né? Inclusive o próprio YouTube, né?